O caso do Ethereum é outra situação, tá? O Ethereum segue em franca forte tendência de alta, com correção de 12% do topo agora recente, voltando para dentro das médias, fazendo um movimento de onda de alta. Então isso aqui é uma onda de alta. É comum ele voltar e perder, testar, por exemplo, a média 56 e ir ali para $3.800 para tentar subir, mas é a mesma coisa. Para você ter paz no operacional, se você não quer pegar o longo prazo, né, pega o último movimento de onda que tu está andando agora no semanal. Por que eu estou extremamente bullish com o Ethereum desde que ele fez o sinal de Position Trade agora mais recente, esse pivô de alta aqui, ó. Isso aqui para mim é um Position Trade clássico, tá? Por causa disso daqui, ó. Se eu perceber, desde que ele fez esse movimento aqui, ó, ele começou a fazer o mesmo movimento que o BTC começou a fazer quando ele começou a sair de uma tendência infinita de baixa para uma tendência de alta. Então, por exemplo, ele tem topos e fundos ascendentes. É só você marcar os topos e fundos ascendentes e você vai ver que ele está em estrutura de alta. Se ele tem topos e fundos ascendentes, para eu operar tranquilo isso aqui, eu tenho que ficar segurando o Position Trade, acreditando que, por exemplo, ele pode voltar para o topo anterior, por exemplo, 3.800, para continuar subindo. E é assim que ele vai fazer se ele tiver um Position Trade validado. Em algumas semanas, ele inclusive pode testar o topo anterior, por exemplo, voltar para 4.800 e retestar mais de uma vez os 3.800. E mesmo assim não perder estrutura de alta. Então, olhando o gráfico do Ethereum, para mim ele tem um grande período ainda de alta pela frente. Tá? Ele, na minha opinião, ele está numa estrutura de alta que ele recém começou a montar. E se eu estou posicionado, ou seja, quem comprou Ethereum em abril em diante e está segurando Ethereum, tende a ver o seu capital se valorizar ao longo do tempo. Por quê? Porque ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, no mensal, à medida que vão se passando os meses, o Ethereum vai ganhando mais valor. E o Ethereum está numa estrutura de início de alta que o Bitcoin começou a fazer lá atrás. Só que ao invés de passar 3 anos, ele recém começou a fazer essa estrutura de alta. Então, enquanto ele não perder a estrutura de alta semanal, eu fico posicionado em Ethereum. Porque para um Position Trade, eu preciso me manter posicionado em Ethereum. E eu preciso saber até onde ele pode corrigir para manter a estrutura de alta. Até onde o Ethereum pode andar para manter a estrutura de alta? Essa é a grande pergunta. Tá? Numa estrutura clássica, o ideal é que o Ethereum não perca os $3.380 e mais, de preferência ainda nesse movimento lateral que agora ele quer entrar para continuar subindo, ele não perdeu os $3.800. Então os pontos chaves aqui são, a gente pode ver alguns pontos chaves, tá? Temos sempre os topos anteriores como os principais suportes. Então esse suporte 3.800 é um classicão. Hoje ele chegou num suporte também, tá? Ele chegou num suporte de curto prazo, que é esse mini topinho aqui dos 4.200, 4.280. Então ele pegou o primeiro suporte. O segundo suporte, que é o mais forte, é 3.800. Então ele pode recuar até 3.800 para manter a estrutura de alta. E ele ainda, sempre quando você tem uma onda de alta, ele tem alguns níveis importantes. Então, por exemplo, suportes aqui, mas o suporte mais poderoso aqui dele seria 3.200, tá? Para manter a estrutura de alta semanal dele, 3.200 seria o valor ideal. Então, hoje eu olhei isso aqui, eu olhei esse gráfico aqui, e eu comprei mais um ETF 2x de Ethereum. Por quê? Porque eu estou extremamente bullish com o Ethereum para o final do ano, para esse segundo semestre, tá? Então, eu tenho muito interesse em estar posicionado em Position Trade em Ethereum. E as movimentações agora de curto prazo, né? Eu tenho que também calcular, por exemplo, quantos por cento o Ethereum corrige do seu topo para que seja uma boa projeção de compra. Então, eu pego os últimos topos e fundos que ele fez aqui, ó. Correções de 12% são bons pontos de compra do último topo, né? E correção de 26% também são bons pontos de compra
para o Ethereum para essa estrutura de alta que ele tem. Então, se ele corrigiu daqui, até hoje, ó, ele corrigiu 12%. Se ele mantém a estrutura de alta muito forte, 12% hoje deu oportunidade de compra de Ethereum. 12% bom ponto de entrada. Outra região seria 28% de desconto. Então, 28% de desconto também é o melhor ponto de entrada, tá? Então é o seguinte, durante uma onda de alta, eu tenho que focar em acumular ele quando ele estiver em sobrevenda no gráfico de 4 horas. Cara, isso aqui dá uma paz na gente, por quê? Porque eu não vou vender uma estrutura semanal de alta. Ou seja, esse ativo aqui, ele tem a capacidade de passar ainda semanas e meses e ele vai me entregando alta. Só que ele vai ter drawdowns, né? Ou seja, correções de 28% às vezes, que vai dar um susto, vai dar um cagaço. E aí, como investidor de position trade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar. Então eu tenho que ir comprando. Para eu ter tranquilidade, eu posso usar uma regrinha. Ao invés de eu entrar com 100%, eu compro 10%. Comprei hoje 10%. O mercado corrigiu na semana que vem e chegou com 28% de desconto. Compro mais 10%. Chegou no próximo suporte, 2.800, média 200 dias. Último, antes de perder esse topo aqui, ó, que é 2.800, que seria já ele só entraria em bear market novamente, o Ethereum só entraria em bear market se ele perdesse os 2.800, tá? Ou seja, eu posso ir comprando aos poucos a cada nível de suporte, mas eu vou entrando já, porque se o mercado continuar subindo e entregar alta, aquela exposição de 10% que eu entrei, ela já vai estar me entregando alta. Eu gosto de uma relação muito interessante, que é, por exemplo, hoje chegou no suporte, eu entro com 50% do que eu estou disposto a comprar, né? Não 50% do meu capital. 50% do que eu estou disposto a comprar. Por exemplo, meu patrimônio é 100 mil reais. Eu tenho 10 mil reais que eu não quero deixar parado na conta poupança lá, eu quero deixar em risco. O que eu faria? Desses 10 mil reais, eu entraria com 5 mil reais hoje em Ethereum. Aí passou mais uns dias, o mercado continuou corrigindo, eu entraria com mais 30% em 3.800. E se ele cair para 3.400, eu entro com o restante 20%, ou seja, aqui eu entro com 5 mil reais, depois eu compro 3 mil reais e 2 mil reais. Eu vou melhorando e diminuindo o meu preço médio. Porque se eu vou fazendo isso, diminuindo o meu preço médio, por mais que o mercado depois queira reverter, ele vai fazer algum tipo de repique que eu consiga sair, pelo menos empatado 0 a 0. Quando eu faço a compra fracionada, eu diminuo o meu risco de ter comprado no dia errado e ter comprado na correção errada. Se eu faço compra fracionada, eu vou melhorando meu preço médio, baixando meu preço médio à medida que a correção vai acontecendo. Então, se a correção máxima não foi 12%, e ela cai para 25%, eu compro depois 30% a mais em correção de 30%. Ou seja, qualquer repique de alta, eu vou estar empatando esse position trade e qualquer coisa, se eu me arrepender de ter comprado e achar que o mercado reverte, eu tenho como sair 0 a 0 ou às vezes até mesmo com um pouco de lucro. Mesmo que eu tenha me arrependido da operação. Qual é o grande problema? O grande problema é que o cara entra com 100% aqui. O cara entra assim, vral, 100%. E aí ele não tem... ele vai cair aqui, o que o cara começa a acontecer? O cara vira torcedor. Por quê? Ele torce para que não caia mais muito, porque senão ele começa a passar calor. Passar calor é você ver uma quebra de expectativa. Você comprou aqui em 4.200, o mercado caiu para 3.800, caiu para 3.400... Se tu entrou com 100% aquele que estava disposto a perder, tu começa a passar calor e tu fala assim, putz, entrei errado. Mas se tu entra fracionado, ao mesmo tempo tu pode estar entrando muito certo e o mercado disparar no dia seguinte, mesmo que seja só 10% da capacidade compradora que tu tem, porém, tu não deixa, tu não perde e tu consegue ir arrumando a posição de novo depois. Então, a primeira entrada eu entro um pouco mais pesado, entro com 50% do que eu estou disposto a comprar. Nesse exemplo, né? Entraria com 10 mil reais, eu colocaria 5 agora. Teria 3 mil reais para comprar em 3.800 e eu ainda teria 2 mil reais para comprar nesse fundo aqui para tentar pegar um bear trap em 3.300. Por quê? O mercado ele gosta muito de fazer um bear trap, né? Ele gosta muito de fazer um bear trap, vir testar esse fundinho aqui, ó,
para fazer você acreditar que ele vai voltar a cair, e aí ele começa a subir sem parar.